No próximo capítulo da novela Dona de Mim, a tensão se espalha em diferentes pontos da trama. Na mansão, Jaques confunde Filipa com Olívia, em um lapso que deixa todos desconfortáveis e levanta dúvidas sobre o que realmente se passa na mente dele. Ao mesmo tempo, Deco pressiona Nina para devolver sua mercadoria, colocando-a contra a parede e aumentando ainda mais o peso sobre os ombros da jovem. Enquanto isso, Léo se vê em um dilema quando Sofia, cheia de saudade, pergunta por que ela nunca mais voltou à mansão. A menina ainda se emociona ao ouvir Samuel prometer que a levará para visitar Léo, e Rosa aproveita o momento para pedir que a incluam no passeio, determinada a estreitar novamente os laços com a moça. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você acompanha a novela. Já nos arredores, um episódio eletrizante muda o rumo da noite. Marlon sofre um atentado armado por Palmeira, mas é salvo por Léo, que mostra coragem e sangue frio. Jussara, com lágrimas nos olhos, abraça a jovem e agradece pela atitude heróica. Depois, Cami pressiona Marlon a falar com clareza sobre os planos para o futuro do relacionamento deles, exigindo respostas que ele tenta evitar. Em outro cenário, Jeff se assusta ao flagrar Deco com Vespa e pensa em contar tudo para Nina, temendo que a aproximação entre os dois possa trazer consequências perigosas. No salão de Rian, o clima também se agita. Deco aparece com seu jeito descolado, chamando a atenção de clientes e do próprio Rian, que percebe algo estranho em seu comportamento, mas prefere não insistir. Enquanto isso, Jade aconselha Stephanie a procurar ajuda psicológica, tentando abrir os olhos da garota para a importância de cuidar de si. Léo, solidária, se oferece para acompanhá-la, mostrando sua dedicação à irmã. Janina começa a notar a euforia fora do comum de Filipa e teme que a mãe esteja prestes a se envolver em novas confusões, cogitando buscar apoio de Samuel. Samuel, que vinha se consolidando como o maior opositor das tiranias de Jaques na Boaz, vai acabar vítima de uma reviravolta inesperada. A traição de Davi, justamente o irmão. O rapaz, em vez de apoiá-lo, dará um golpe devastador ao se alinhar com o tio vilão, surpreendendo toda a família e mudando os rumos da empresa. Tudo começará quando Jaques, cada vez mais arrogante, decidir endurecer suas medidas absurdas contra os funcionários da Boaz. Uma das ordens mais bizarras será a criação de um passe controlado para que operários possam ir ao banheiro, como se estivessem em um regime militar. Além disso, os cortes no Vale Alimentação e a extinção do cafezinho gratuito para os trabalhadores gerarão revolta nos corredores da fábrica. Samuel, indignado, vai desabafar com Ricardo, demonstrando que não pode aceitar tais medidas desumanas. Isso é desrespeito, é humilhação. Ele está tratando as pessoas como máquinas descartáveis, dirá em tom inflamado. Filipa, que assiste preocupada à escalada de conflitos, aconselhará. Samuel, marque uma reunião do conselho. Só assim vocês podem votar contra essas loucuras. Não adianta se desgastar discutindo com Jaques no grito. Enfrente ele dentro das regras da empresa. Convencido, Samuel convocará a reunião extraordinária da diretoria. Ali estarão presentes Jaques, Ayla, Ricardo, Filipa e, claro, Davi, que será peça-chave no jogo. O clima será de total tensão, com os olhares cruzados e cada palavra pesando como uma sentença. Samuel tomará a dianteira. Essas medidas são um ultraje. Cortar vale alimentação, restringir idas ao banheiro, acabar com o café da fábrica? Isso não é gestão, é tortura. Não podemos permitir que a Boaz vire um campo de concentração. Jaques, debochado, retrucará. O que você chama de tortura, eu chamo de visão administrativa. Menos gastos supérfluos, mais lucros para os acionistas. Quem não estiver satisfeito que peça demissão. Ayla não ficará calada. Lucro às custas da dignidade humana não é administração, é tirania. Eu voto contra todas essas medidas. Não posso compactuar com esse tipo de exploração. Ricardo, buscando encerrar a discussão, dirá: chega de discurso, vamos votar. Quem é a favor de revogar as medidas de Jaques, levante a mão.
Samuel e Aila, convictos, levantarão a mão. Ricardo, com olhar sério, seguirá o protocolo. Jaques e eu somos a favor de manter. 2-2. Falta o voto de Davi. Todos se voltarão para ele, que até então permanecera em silêncio, apenas observando. Samuel, confiante, quase sorrirá, acreditando que o irmão ficará do seu lado. Mas para a surpresa geral, Davi soltará: eu voto com o Jaques. O choque será imediato. Samuel ficará boquiaberto, incapaz de acreditar no que ouviu. Você só pode estar brincando, Davi. Depois de tudo o que conversamos, dirá com a voz embargada. Davi, frio, responderá: não é brincadeira, Samuel. Eu acredito que o Jaques tem razão. A empresa precisa de lucros, não de sentimentalismos. Os tempos mudaram. Quem não acompanhar, fica para trás. Jaques abrirá um sorriso vitorioso, satisfeito com a jogada. Filipa levará a mão ao peito, em choque. Aila, revoltada, disparará: você se vendeu, Davi. Vendeu sua consciência por migalhas de poder. O resultado será devastador. 3 votos a favor de Jaques contra 2. As medidas serão mantidas e Samuel se sentirá derrotado. Mas o pior ainda está por vir. Depois da reunião, Samuel tentará conversar com o irmão. Davi, o que aconteceu com você? Eu achei que estivéssemos do mesmo lado. Achei que você fosse diferente. Davi, com um olhar gélido, retrucará: eu cresci, Samuel. Você continua preso a essa ingenuidade de herói. A vida não é um conto de fadas. E se eu tiver que escolher entre ser o perdedor sonhador ou o vencedor pragmático, eu escolho vencer. Samuel, ferido no orgulho, se afastará, mas prometerá que não desistirá. O clima ficará ainda mais pesado quando Jaques, aproveitando a aliança recém-conquistada, entregar a Davi responsabilidades estratégicas dentro da empresa, promovendo-o a um cargo de confiança. A situação sairá do controle durante uma nova reunião de conselho, quando Samuel tentar novamente contestar Jaques. Desta vez, a tensão entre os irmãos explodirá em agressão. Davi, inflamado, acusará Samuel de querer manipular a família contra ele e Jaques. O jovem não suportará mais ser tratado como o ingênuo da história e, tomado pela fúria, partirá para cima do irmão. No calor da discussão, um punhal, que fazia parte de uma decoração no salão da Boaz, em alusão à fundação da empresa, será usado por Davi em um ato impensado. Samuel, ao tentar contê-lo, acabará sendo atingido. O sangue escorrerá no chão e o choque tomará conta de todos os presentes. Filipa gritará desesperada, Jaques fingirá surpresa e Aila correrá para socorrer o rapaz. Ricardo, atônito, ficará sem reação. Samuel, ferido, olhará para Davi com os olhos marejados, sem entender como o irmão pôde chegar a esse ponto. Você me apunhalou, balbuciará, antes de cair ao chão. O choque vai se espalhar pela Boaz quando Samuel, após lutar contra as medidas cruéis de Jaques, acabar vítima de uma punhalada de ninguém menos que Davi, seu próprio irmão. A traição será devastadora e dividirá a família de uma vez por todas. Depois de ser atingido pelo golpe inesperado, Samuel cambaleará para trás, tentando se apoiar na mesa de reuniões. O sangue manchará sua camisa e Aila gritará desesperada: socorro! Alguém faça alguma coisa! Filipa em prantos: Davi, o que você fez? Meu Deus, é o seu irmão! Davi, ainda com o punhal nas mãos, estará em choque. A expressão dele oscilará entre a fúria e o arrependimento, mas Jaques não perderá tempo e assumirá o controle da situação. Foi um acidente. Ele se jogou em cima do Davi. Vamos levá-lo para o hospital antes que seja tarde demais. Enquanto Ricardo tenta ligar para a ambulância, Jaques se aproxima de Davi e sussurra ao ouvido: agora você está amarrado a mim para sempre. Se Samuel sobreviver, será sua palavra contra a dele. E se ele morrer, será o meu segredo e o seu. Bem-vindo ao lado certo. Davi ficará paralisado, sentindo o peso da chantagem do tio. Samuel será levado às pressas para o hospital. Aila, sempre fiel,
não soltará sua mão em nenhum momento, enquanto Filipa rezará em silêncio. No caminho, Samuel, enfraquecido, tentará balbuciar: Não, não deixem o Jaques vencer. Não confiem no Davi. Essas palavras pesarão como uma sentença no coração de todos. No hospital, os médicos correrão contra o tempo para estancar a hemorragia. A cirurgia será arriscada e deixará a família em agonia na sala de espera. Enquanto isso, na Boaz, Jaques aproveitará a ausência de Samuel para consolidar seu domínio. Ele anunciará à diretoria que Davi será seu braço direito a partir de agora. Meu sobrinho provou que tem coragem e sangue frio. É disso que precisamos para levar a Boaz ao topo. Ricardo, inconformado, enfrentará o vilão. Isso não é coragem, é crime! Você transformou o Davi em um monstro igual a você. Jaques rirá, sarcástico. Chame do que quiser. No fim das contas, quem manda sou eu. Davi, no entanto, não conseguirá esconder o peso da consciência. No quarto, sozinho, ele reviverá a cena da punhalada, vendo o rosto de Samuel no momento em que foi atingido. A lembrança do irmão o acusará noite e dia, mas Jaques o manterá preso por meio de chantagens e promessas de poder. Dias depois, Samuel acordará na cama do hospital. Ainda fraco, mas com os olhos firmes, ele verá Ayla ao lado da cama. Você está vivo, graças a Deus, dirá ela, emocionada. Mesmo ferido, Samuel pedirá para não desistirem da luta contra Jaques. Ele deixará claro que pretende voltar a Boaz para retomar o controle e provar que o tio e Davi estão destruindo a empresa e a família. Eles podem ter me derrubado uma vez, mas eu vou me levantar. E quando eu voltar, ninguém vai impedir que a justiça seja feita. Ayla segurar-lhe-á a mão com firmeza, mostrando que estará ao lado dele nessa guerra. De um lado, Jaques e Davi, aliados por conveniência, prontos para transformar a Boaz em uma máquina de lucro a qualquer custo. Do outro, Samuel, Ayla e Léo, unidos pela justiça e pela memória de Rosa, que sempre sonhou em ver a empresa como um legado de dignidade. A punhalada será apenas o começo de uma guerra sem volta. A partir daí, cada reunião, cada decisão e cada passo dentro da Boaz se transformará em campo de batalha. E no centro dessa guerra, Samuel terá que lutar não apenas contra o tio, mas contra o próprio irmão, agora perdido no labirinto do poder. Samuel perde a paciência com Sofia e age de forma agressiva pela primeira vez e a deixa assustada. Samuel, sempre visto como um porto seguro dentro da mansão Boaz, viverá um dos momentos mais delicados de sua trajetória. O rapaz, conhecido pelo temperamento calmo e pela paciência quase infinita, perderá o controle diante de uma crise inesperada de Sofia. A menina, inconformada com a ausência de Léo, demitida por Jaques, sem ao menos ter se despedido direito, vai levar o irmão a um limite jamais alcançado. Tudo começa numa manhã aparentemente comum. Samuel acorda cedo, prepara o café da irmã e se dispõe a ajudá-la a se arrumar para a escola. Mas, diferente de outros dias, Sofia está arredia, resmungona e recusa qualquer gesto de carinho. O rapaz insiste com delicadeza. Sofia, você precisa aprender a se cuidar. Já está crescidinha. Tem que tomar banho, escovar os dentes, se vestir sozinha. A Léo sempre dizia isso, lembra? Mas a menção ao nome da ex-babá funciona como gatilho. De repente, a menina rebate com firmeza, os olhos marejados. Eu preferia quando era a Léo quem me ajudava. Você não faz igual. Quero ela de volta. Samuel tenta manter a calma, engole em seco, mas a insistência da irmã começa a minar sua paciência. Para tentar acalmá-la, o rapaz decide atender ao pedido da pequena e faz uma chamada de vídeo para Léo. Do outro lado da tela, a ex-babá atende surpresa, com o coração apertado. Os olhos dela brilham ao ver Sofia, mas logo se entristecem ao perceber o quanto a menina ainda sofre com a separação. Sofia, sem papas na língua, solta a bomba. Léo, eu queria morar com você.
Eu não quero mais ficar aqui. As palavras ecoam como uma lâmina cortante no coração de Samuel. Léo, constrangida, não sabe o que responder de imediato. Do outro lado, Samuel tenta impor razão. Sofia, isso não é assim? Você sabe que a vida não funciona desse jeito. Léo não pode simplesmente te levar com ela. Mas a menina se recusa a ouvir. Num ímpeto de raiva, arranca o celular da mão do irmão e o joga com força no chão. O barulho seco do aparelho batendo no piso ecoa no quarto. Léo, do outro lado da tela, leva um susto, arregalando os olhos. Samuel, chocado, demora alguns segundos para reagir. Sofia, tomada pelo nervosismo, corre até sua casa de bonecas e, numa explosão de revolta, derruba tudo com as mãos, espalhando móveis e bonecas pelo chão. É nesse instante que Samuel perde o controle. A respiração fica ofegante, o rosto enrubesce e, pela primeira vez, ele ergue a voz. Eu já falei que é para parar. O grito atravessa o quarto como um trovão. Sofia congela. A expressão de medo toma conta do seu rostinho e as lágrimas escorrem sem que ela consiga conter. Samuel percebe de imediato o impacto do seu descontrole. O silêncio que se instala pesa como chumbo. Até Léo, ainda na tela trincada do celular caído, observa atônita. Samuel, tomado pela culpa, respira fundo, se aproxima devagar e tenta recuperar o tom calmo. Desculpa, Sofia. Eu não devia ter gritado. Foi errado. Eu perdi o controle. Mas o que você fez também foi demais. Jogar o celular, quebrar suas coisas. Isso não é jeito de resolver nada. Sofia, ainda tremendo, murmura entre soluços. Eu só queria a Léo aqui. Desculpa. Eu arrumo a bagunça. Eu fico de castigo se você quiser. Samuel a abraça com cuidado, sem saber se a menina vai aceitar o gesto. Para sua surpresa, ela se aconchega, chorando baixinho. A cena corta o coração de Léo, que do outro lado da chamada assiste impotente, com os olhos marejados, sem poder interferir. Enquanto a pequena começa a recolher, com as mãos trêmulas, as peças da casinha destruída, Samuel observa, dividido entre a culpa pelo grito e a consciência de que precisa ser firme. Ele sabe que a ausência de Léo criou uma ferida enorme em Sofia, mas também entende que não pode permitir que ela mande em tudo e ceda a cada capricho. A tensão entre irmão e irmã vai se intensificar. Samuel, pela primeira vez, se verá no dilema de assumir uma postura mais dura diante de Sofia, ao mesmo tempo em que tenta não perder o vínculo de carinho que construiu com ela ao longo dos anos. Já Léo, cada vez mais pressionada pela distância, se sentirá ainda mais culpada, sem saber se deve insistir em ajudar ou se afastar de vez para não piorar a situação. E tudo isso acontece sob o olhar atento de Jaques, que assiste de longe ao desgaste emocional da família, satisfeito por ver a ausência de Léo virar uma ferida aberta dentro da mansão Boaz. Samuel ainda tenta manter o tom firme, mas o coração dele está em frangalhos. Ver a irmãzinha, tão pequena, se encolhendo diante de sua explosão de raiva, o deixa dividido entre a necessidade de impor limites e o medo de se transformar em alguém que ele nunca quis ser. Léo, ainda na chamada de vídeo, arrisca. Sofia, escuta o Samuel. Ele só quer o seu bem, minha flor. Não precisa derrubar suas coisas, nem jogar o celular. Isso só vai machucar você mesma. A voz doce de Léo acalma a menina, que começa a soluçar mais baixo. Samuel se aproveita da abertura e completa. Eu sei que você sente falta dela. Eu também sinto. Mas a gente não pode agir desse jeito. Você precisa aprender a lidar com as coisas de outra forma. Sofia, com o rosto vermelho e os olhos marejados, responde. Eu pensei que se eu gritasse, alguém ia ouvir. Eu achei que se eu quebrasse tudo, você ia entender como dói.
O rapaz se surpreende com a maturidade da fala, mesmo no meio do choro infantil. Ele se abaixa, olha nos olhos dela e segura suas mãozinhas. Eu entendo, Sofia, mas machucar não ajuda. A dor não some assim. Eu tô aqui pra você, mesmo quando pareço duro. Do outro lado da tela, Léo enxuga discretamente uma lágrima. Ela se sente culpada, como se fosse responsável por aquele caos. Samuel percebe o olhar dela e comenta: Léo, você não é a culpada. Foi o Jaques quem fez isso. E eu vou dar um jeito de proteger a Sofia, nem que eu precise enfrentar o mundo inteiro. Sofia, ouvindo, se agarra ao irmão. Mas a ferida já está aberta. E no fundo, ela guarda um medo. O de que Samuel volte a gritar daquele jeito. A rotina da mansão ficará marcada por esse episódio. Sofia, assustada, passará a ter pesadelos recorrentes, revivendo o grito de Samuel. À noite, ela acordará chorando, chamando por Léo, e Samuel se verá obrigado a confortá-la, mesmo exausto com os problemas da fábrica Boaz. O clima tenso se refletirá até nos corredores da empresa. Samuel chegará atrasado em reuniões, disperso, com a mente sempre voltada para a irmã. Davi e Ricardo perceberão o abatimento e farão comentários maldosos, alimentados por Jaques, que aproveitará a fragilidade para tentar colocar todos contra ele. Enquanto isso, Léo se verá diante de uma decisão difícil. De um lado, o desejo de se manter firme em sua escolha de recusar a ajuda financeira de Samuel. Do outro, a preocupação com Sofia, que não consegue esconder o sofrimento. Em segredo, Léo começará a visitar a escola da menina, esperando por um encontro rápido nos intervalos, mesmo correndo o risco de ser flagrada por Jaques ou algum funcionário da mansão. Em uma dessas visitas, Sofia, emocionada, corre para abraçá-la e confessa: Eu não aguento sem você. O Samuel gritou comigo, Léo. Ele nunca tinha feito isso. Léo, abalada, a aperta forte nos braços. Mas antes que consiga responder, uma funcionária da escola interrompe, alertando que aquilo pode trazer problemas. Léo sai dali com a consciência pesada, dividida entre respeitar os limites e proteger a menina de uma dor ainda maior. Em casa, Samuel trava um embate interno. Sozinho em seu quarto, relembra cada detalhe do momento em que perdeu o controle. Ele se pergunta se está se tornando parecido com Jaques, e essa ideia o assombra. Eu não posso ser igual a ele. Eu não vou ser como ele, sussurra para si mesmo diante do espelho. Mas ao mesmo tempo, Samuel reconhece que não pode viver apenas no papel de irmão carinhoso. Sofia está crescendo, precisa de limites, e se ele não assumir esse papel, ninguém mais fará. Esse dilema se tornará uma das grandes marcas da sua trajetória. Como ser firme sem perder a ternura? Como ser autoridade sem se transformar em tirano? E assim, o conflito entre Samuel, Sofia e Léo ganha novas camadas. O grito do rapaz será apenas o primeiro sinal de uma fase turbulenta, em que cada gesto, cada palavra, poderá definir os rumos da relação entre eles. Jaques decidirá transformar o momento mais esperado da família Boaz em um verdadeiro terremoto de revelações. O vilão escolherá o chá Revelação de Ayla, organizado com todo o carinho por Samuel e Gisele, como palco perfeito para expor uma bomba guardada por anos. Ele é o pai biológico de Davi e da própria Ayla. A preparação para a festa já trará indícios de que algo fora do comum está prestes a acontecer. Jaques, nervoso, mas com aquele seu jeito calculista, terá enviado secretamente materiais genéticos seus e dos dois irmãos para um laboratório. O objetivo era simples: confirmar o que já intuía há muito tempo, que Abel, seu falecido irmão, jamais poderia ter gerado os filhos que criou como se fossem dele. Afinal, Jaques já sabia que Abel era estéril, informação que ele mesmo descobriu no passado, mas que nunca tivera coragem de expor. Ainda assim,
para não restar dúvidas, pagou uma taxa extra para acelerar o exame. O destino, cruel e sarcástico, fará com que o resultado chegue justamente no instante em que Ayla estiver prestes a descobrir o sexo de seus bebês. A mansão dos Boaz estará repleta de convidados, todos ansiosos para celebrar a nova geração que estava prestes a chegar. Balões coloridos, mesa farta, bolo temático. A atmosfera seria de festa, mas se transformará em tensão pura quando um envelope branco for entregue discretamente na porta principal. Quem encontrará o envelope será Filipa, em plena crise de bipolaridade. Descompensada e impulsiva, a jovem abrirá o documento sem medir as consequências. Ao ler as primeiras linhas, seus olhos se arregalarão e ela, acreditando que Ayla deveria saber a verdade imediatamente, atravessará a sala com o papel nas mãos. No entanto, o destino pregaria mais uma peça. No mesmo instante, Filipa, atrapalhada, soltará por engano os balões coloridos que revelariam o sexo dos bebês. O estouro repentino chamará a atenção de todos os convidados. Entre risos nervosos e olhares de surpresa, o clima de festa se converterá em puro choque quando Ayla, ainda segurando a barriga, receber o envelope que escorregará das mãos da prima. Assustada, a atriz deixará o papel cair no chão e sairá correndo, deixando para trás a revelação mais aguardada da noite. E é justamente nesse momento de caos que Jacques aproveitará a ocasião. Com sua voz firme e olhar frio, ele confirmará diante de todos: é verdade, esse exame só comprova o que eu já sabia. Eu sou o pai de vocês dois. Davi, você já sabia. Ayla, agora chegou a sua vez de encarar essa realidade. O silêncio tomará conta da sala. Davi, sereno, não demonstrará surpresa. Afinal, o tio já lhe havia confidenciado a verdade em uma conversa íntima dias antes. Mas Ayla, grávida e fragilizada, ficará sem chão. Seus olhos marejados procurarão alguma explicação. Como assim, pai? Você teve um caso com a minha mãe? Com a Olivia? A primeira esposa do Abel? Como você foi capaz? Perguntará em choque a jovem. O impacto será tão forte que Gisele, sempre protetora, intervirá de imediato. Calma, Ayla, respira fundo. Você não pode se alterar desse jeito. Pensa nos bebês, pelo amor de Deus. Ayla, porém, não conseguirá se conter. Entre lágrimas e gritos, exigirá respostas sobre a relação secreta entre Jacques e Olivia, romance proibido que agora vinha à tona no momento mais inoportuno possível. Os convidados, perplexos, sussurrarão entre si, transformando a festa em um tribunal improvisado. Rosa, ainda debilitada, mas lúcida, tentará manter a postura diante da bomba que acabava de explodir dentro de sua própria casa. Já Samuel observará o tio com uma mistura de raiva e desprezo, entendendo que Jacques havia escolhido mais uma vez o egoísmo e o exibicionismo para lidar com a verdade. Enquanto isso, Filipa, ainda transtornada, desaparecerá pelos corredores da mansão, deixando atrás de si um rastro de confusão. A atitude dela não apenas desencadeará a revelação, como também reforçará a imagem de instabilidade da jovem perante toda a família. O exame será passado de mão em mão, com todos confirmando a legitimidade do resultado. Não haverá mais dúvidas. Davi e Ayla são, de fato, filhos de Jacques, frutos de uma traição antiga e dolorosa. A reação de Ayla, porém, será a mais dramática. Sentindo-se enganada pela vida inteira, a jovem se lembrará de cada gesto de Abel, de cada carinho, e se sentirá invadida pela ideia de que o homem que a criou não era biologicamente seu pai. Ele morreu acreditando que era nosso pai. Você deixou que ele nos criasse sem saber da verdade? Como você pôde, Jacques? Como? Gritará, com a voz embargada. O empresário, tentando manter a compostura, argumentará que preferiu o silêncio para não abalar o irmão, mas Ayla não aceitará. O ressentimento será imediato. Nesse turbilhão, Davi tentará se aproximar da irmã. Eu já sabia, Ayla, e não muda nada. Abel continua sendo o homem que nos criou. Esse é o nosso pai de verdade, mesmo que o sangue diga outra coisa.
Ayla, porém, não conseguirá ouvir. O coração dela estará apertado demais para compreender qualquer tentativa de consolo. A revelação se tornará um divisor de águas, não só para ela, mas para toda a família Boaz. E no meio de toda essa explosão de emoções, Jacques sorrirá discretamente, como quem saboreia a destruição que acabou de causar. O clima ficará insustentável na mansão. Cada palavra dita ecoará como um soco no peito de Ayla. O coração dela disparará e sua respiração ficará descompassada, provocando um pânico imediato em Gisele, que correrá para ampará-la. Segura minha mão, Ayla. Olha para mim. Não deixe essa dor te abalar agora. Você precisa pensar nas crianças. Suplicará, tentando trazer calma à futura mamãe. Mas Ayla sentirá o mundo desmoronar ao seu redor. Ela apoiará as mãos na barriga, como se buscasse forças nos bebês que carrega. Seus olhos marejados vagarão pela sala até se fixarem em Samuel, que tentará se aproximar, mas será impedido pela própria fúria da jovem. Você sabia também, Samuel? Você sabia e não me contou? Acusará ela, deixando o primo em silêncio. Samuel abaixará a cabeça, incapaz de negar, e isso será o suficiente para Ayla explodir em mais um choro desesperado. Enquanto isso, Rosa, firme apesar da idade e do cansaço, dará um passo à frente, encarando Jacques de frente. Você não tinha o direito de roubar essa paz da sua própria filha. Se queria contar que tivesse feito em particular, não aqui, não agora, não desse jeito. Mas Jacques, frio e calculista, retrucará. A verdade sempre vem à tona, mãe. Melhor que todos saibam de uma vez sem segredos. Eu não tenho vergonha do que vivi, nem dos filhos que gerei. A frase cravada com crueldade deixará Ayla em choque. Ela se apoiará no sofá, sem forças, sentindo as pernas fraquejarem. O resultado do exame cairá no chão mais uma vez, mas todos já terão lido. O dano já estará feito. E em meio ao caos, Davi se erguerá, tentando sustentar a irmã e também enfrentar o próprio pai. Sua voz soará firme, carregada de revolta. Você pode ter nos dado o sangue, Jacques, mas isso não te faz pai. Você nunca será o que Abel foi para nós. Nunca! As palavras do rapaz ecoarão pela mansão, deixando claro que, apesar da revelação, Jacques jamais conquistará o título de pai verdadeiro. Ayla, em lágrimas, encostará a cabeça no ombro do irmão, abraçando-o com todas as forças, como se esse gesto fosse sua última âncora em meio ao vendaval. E enquanto a festa, antes colorida, agora se transforma em um campo de guerra emocional, Jacques, implacável, apenas observará o estrago que causou, certo de que nada jamais voltará a ser como antes. Denise comete deslize, entrega para Jacques doença de Rosa e estraga os planos da idosa. O segredo mais bem guardado da mansão Boaz começará a ruir em silêncio, minado por um erro inocente que poderá custar caro a Dona Rosa. A matriarca, que sempre sustentou uma postura firme e lúcida diante da família e dos negócios, começará a sentir na pele o peso da ameaça que mais teme, o próprio filho descobrindo sua fragilidade. Tudo terá início de forma banal, quase corriqueira. Denise, em mais um dia de afazeres domésticos, decidirá comentar com Jacques sobre a necessidade de reforços na mansão. A princípio, o empresário mal prestará atenção, absorto em seus papéis da Boaz, preocupado com relatórios, balanços e a eterna paranoia de que alguém esteja tramando contra seu poder. Denise, em tom prestativo, falará sobre Sofia e a importância de contratar uma nova babá para a menina. Até aí, nenhuma novidade. Mas o clima mudará radicalmente quando, em um impulso, Denise abrirá a boca além do que deveria. Sem medir as consequências, soltará a sugestão de que talvez fosse o caso de pensar também em uma cuidadora para Dona Rosa. A frase cairá no ar como um trovão silencioso, quebrando o ambiente e despertando a atenção imediata de Jacques, que até então fingia desinteresse. Como é que é, Denise? Perguntará ele, erguendo os olhos e fixando a funcionária com aquele olhar cortante, típico de quem fareja oportunidade onde os outros só enxergam banalidade.
Por que a minha mãe precisaria de uma cuidadora? Aconteceu alguma coisa que eu não tô sabendo? O coração de Denise disparará. Na mesma hora, ela se dará conta do tamanho da besteira que acabou de dizer. Samuel, que estava por perto, tentará interferir, adiantando-se para abafar o assunto. Nada demais, tio. A Denise só quis dizer que é sempre bom prevenir. A avó já não é nenhuma menina, né? Mas a tentativa de despiste virá tarde demais. O estrago já estará feito. O sorriso que se formará no rosto de Jacques não será de alívio, e sim de satisfação. A fagulha que ele precisava para desconfiar da saúde da mãe finalmente surgirá diante de seus olhos. Assim que Denise deixa a sala, pálida, tentando disfarçar a gafe, Samuel se aproximará de Jacques com um semblante sério. Não começa a inventar coisa onde não tem, tio, pedirá o rapaz, numa mistura de súplica e ameaça velada. A avó tá bem, só precisa de tranquilidade. Jacques, porém, não deixará passar. Fingirá indiferença, dará de ombros, mas por dentro já estará arquitetando. Claro, Samuel, se você tá dizendo eu acredito. Mas, sabe como é, né? Eu gosto de ter certeza das coisas, principalmente quando se trata da empresa. O jovem neto de Rosa entenderá na hora o perigo que se aproxima. Sabendo da natureza manipuladora de Jacques, ficará evidente que ele usará qualquer brecha para transformar um detalhe em um escândalo, uma suspeita em uma prova e uma fragilidade em arma mortal contra a própria mãe. Enquanto isso, Rosa viverá dias de tensão sem sequer imaginar o vacilo de Denise. Em silêncio, a idosa já vinha sofrendo com lapsos de memória, esquecendo compromissos, confundindo nomes e até se perdendo dentro da própria mansão. Pequenos detalhes que para alguém comum poderiam passar despercebidos, mas que para uma mulher que carrega nos ombros o peso de uma empresa, podem significar ruína. Ao ser informada por Samuel do deslize da funcionária, Rosa reagirá com um misto de frustração e desespero. Meu Deus do céu, Samuel! Era tudo o que eu não precisava agora. Esse menino não tem um pingo de compaixão, vai usar isso contra mim. O neto tentará acalmá-la, prometendo que ficará ao seu lado e que não permitirá que Jacques a interdita. Mas no íntimo, Samuel saberá que será uma guerra difícil de vencer. Com o faro de vilão que não deixa escapar oportunidades, Jacques começará a observar a mãe com ainda mais atenção. Cada gesto, cada esquecimento, cada confusão será motivo para ele arquivar em sua mente e, aos poucos, montar um dossiê de acusações. Ele não precisará nem levantar a voz. Bastará o silêncio carregado de sarcasmo para deixar Rosa em estado de alerta constante. Nas reuniões da Boaz, passará a interromper a mãe com ironias. Tá tudo bem, mamãe? Não se lembra da pauta de hoje? Quer que eu repita? Na mesa de jantar, fingirá preocupação exagerada. A senhora tomou o remédio certo, mãe? Ou esqueceu de novo? Essas pequenas provocações começarão a corroer a tranquilidade da matriarca, que diante da família tentará manter a pose, mas por dentro se sentirá cada vez mais acuada. Enquanto isso, Denise não conseguirá esconder o peso da culpa. A funcionária passará a evitar Jacques, tentando corrigir o deslize com excesso de zelo por Rosa. Mas cada vez que cruzar o olhar do patrão, sentirá o frio da ameaça implícita. Ela saberá que mais cedo ou mais tarde, ele irá usá-la como testemunha para provar que a mãe precisa ser afastada da presidência da Boaz. Em diálogos tensos, Denise chegará a confessar a Samuel: eu não queria! As palavras simplesmente saíram da minha boca. Juro que não foi por mal, Samuel. Mas agora, eu tenho medo do que ele vai fazer. E Samuel, em resposta, mostrará sua preocupação. O que tá feito, Denise. O importante é a gente proteger a avó daqui para frente. Enquanto a tensão cresce dentro da mansão, nos corredores da Boaz, a movimentação será cada vez mais intensa. Funcionários começarão a perceber o clima estranho entre Jacques e a mãe, cochichando nos bastidores sobre a possibilidade de uma briga familiar explodir a qualquer momento. Os acionistas, sempre atentos a sinais de fraqueza, começarão a pressionar por garantias de estabilidade na presidência. Jacques, claro, aproveitará para plantar dúvidas, insinuando que a mãe talvez já não tenha condições plenas de administrar os negócios.
A Dona Rosa é uma mulher admirável, mas o tempo chega para todos, não é mesmo? Comentará ele em tom insinuante, arrancando olhares curiosos dos colegas. E assim, pouco a pouco, o deslize de Denise se transformará na fagulha de uma guerra ainda maior. A disputa definitiva pelo comando da Boaz. Com as novas informações que pairam no ar, Jacques passará a agir de maneira calculista. Ele não terá pressa, pois saberá que a paciência é a chave para derrubar a própria mãe. Começará a cercá-la em pequenos gestos, anotando mentalmente cada falha, cada esquecimento, cada deslize de memória que Rosa apresentar. "Não me olhe assim, Samuel", dirá o vilão em tom dissimulado quando o sobrinho o encarar com desconfiança. "Eu só quero o bem da minha mãe, mas se ela não estiver mais em condições, alguém precisa assumir." Essas palavras ecoarão como uma ameaça velada. Samuel, por sua vez, se encherá de raiva, mas terá de controlar os impulsos, pois saberá que qualquer explosão só dará mais munição ao tio. Em casa, Rosa perceberá as investidas sorrateiras do filho. Num primeiro momento, tentará enfrentar com altivez. "Se você pensa que vai me intimidar, está enganado, Jacques. Eu ainda sou dona da minha vida e da minha empresa." Mas sozinha, não conseguirá conter o choro. Diante do espelho, sentirá o peso do tempo e da doença que insiste em avançar. O medo de ser afastada do comando e ver todo o legado da família destruído pelas mãos do próprio filho a corroerá por dentro. Samuel será seu único alicerce, mas até mesmo ele se verá pressionado. Afinal, Jacques já começará a sondar advogados, insinuando que poderia pedir a interdição da mãe em breve. A funcionária, por sua vez, ficará na corda bamba. Jacques passará a procurá-la constantemente, pressionando-a com perguntas diretas. "Me conta, Denise, a minha mãe esquece as coisas com frequência? Você já percebeu algum comportamento estranho?" Assustada, ela tentará se esquivar, mas o medo atrairá em cada resposta atravessada. O vilão, sagaz, não precisará de confissões explícitas. Bastará observar suas reações para confirmar suas suspeitas. Enquanto isso, Samuel orientará Denise a não abrir a boca. "Não diga nada a ele, por favor. Se ele insistir, finja que não sabe. A vida da minha avó depende disso",